Shalom, shalom. Esse mês de Shevat é o 11º mês do calendário bíblico. Foi o mês em que o Eterno fez revelações profundas a Zacarias. E estudando o livro de Zacarias é que nos inspiramos a falar de evangelismo. E vamos ver isso de forma profunda. Fica conosco e é sobre esse assunto, vai até o fim. Certamente te interessa. Você e a sua igreja, convida todo mundo. Fica com a gente, deixa a sua pergunta, o seu comentário, se inscreva no canal. Compartilhe, estamos falando de evangelismo. Seja um evangelista digital. Após a vinheta. Professor Rocha Lima, esse mês de Shevat impacta o evangelismo na visão de Zacarias? Bastante, né? Porque foi um mês em que o Eterno fez revelações de restauração em Jerusalém ao profeta Zacarias. E ali, logo no capítulo 1, no versículo 7, né, marca então a inauguração de um novo tempo de restauração em Jerusalém. O que nos inspira então em termos a nossa fé renovada pela palavra do Eterno e assim ouvindo as boas novas. Professor Rocha Lima, de que maneira a revelação dada a Zacarias resulta em ação evangelística na prática? Olha, esse aqui, né? Isso, ainda em Zacarias 1:7, né? Na prática, a revelação nos convida a sermos mensageiros ativos, comprometidos e levando então a mensagem de renovação e de restauração e salvação àquelas pessoas. Rocha Lima, esse mês de Shevat nos desafia a praticar o evangelismo de forma ativa e engajada? É verdade. Repare só, o evangelismo, ele é sempre, é a vida toda, né? Mas existe no calendário bíblico algumas diretivas. E esse mês de Shevat, esse é um mês específico, né? Então, esse chamado, ele desafia, então, a igreja a sair da teoria e realmente colocar em prática o evangelismo. Professor Rocha, o tema central das revelações de Zacarias tem relação com novos tempos e esperança? Sim, claro que sim. Israel tinha aprontado. O Eterno, então, agora chega a Zacarias, ao profeta da época, então, e fala com ele: olha só, cara, vamos começar do zero. E aí, então, a gente aproveita, né, essas relações, porque elas nos instigam, então, a viver e a transmitir o Evangelho, demonstrando que, ao seguir os preceitos divinos, então podemos experimentar uma transformação espiritual. Essa transformação não foi só para Jerusalém, chega a nós também. Professor Rocha, o chamado ao arrependimento, visto em Zacarias 1, de 8 a 17, se traduz em novos começos? Sim, plenamente, né? Porque o arrependimento, quando você chega nesse estágio, então você terminou o jogo. Né? Você reconheceu que não acerta todas as suas falhas. E agora, o evangelismo, sim, ele atua como um agente de mudança transformadora, guiando, sim, as pessoas para se reconectarem à fé com Yeshua, de forma, então, a experimentar essa transformação, que a própria palavra do Eterno, e só ela pode transformar. Você sabe disso. Professor Rocha, qual o papel da escuta ativa da palavra divina? Olha, no evangelismo, então, isso traduz de uma forma de sermos ouvintes atentos e pregadores apaixonados, capazes de transmitir a palavra com clareza e convicção da mensagem de restauração. Rocha Lima, por que o arrependimento urgente do povo de Deus ainda reflete em nós? Olha, não são dois povos, tá? Continuamos a ser o povo de Deus. E o arrependimento urgente é porque a própria palavra diz que não sabemos a hora nem o dia da volta de Yeshua. O senso de urgência, então, desse chamado está no fato de que a necessidade de agir é sem demora. Claro que novos começos, e vou te dizer, e se tem novos começos, então tem novos destinos. Aquele destino que já estava decretado, você muda ele agora, você cria agora novos destinos. Professor Rocha, como a restauração de Jerusalém é tão provocativa ao evangelismo hoje? A linda Jerusalém, ela é a mãe de tudo isso, né? Na verdade, também ela é um ambiente acolhedor das nações, diz o próprio Shayahu.
mas o evangelismo ativo. Então, ele restaura, inspira a restauração, a reconstrução de uma vida em pessoas, então, que estavam assim, à margem, com decreto de perdição. Pessoas, famílias, isso tudo com bases em valores divinos. Rocha Lima, qual o impacto restaurador que o arrependimento promove? Porque começa a causar transformação. E essa transformação se dá no fato de que você reconhece as suas falhas e que você não é bom o tempo todo. Bom, então nisso o evangelismo ele promove mudança social, mudança pessoal, faz com que então incentiva então cada indivíduo a abandonar as velhas práticas, abandonar velhos caminhos, então abraçar uma fé renovada, restaurada no eterno. Professor Rocha, como ouvir boas novas influencia as estratégias no evangelismo? A palavra boas novas no hebraico é bessorá, mas ela tem a sua profundidade que a gente não vai entrar, né? Mas essa mensagem, ela orienta, ela causa empatia e ação prática, permitindo então que a esperança seja anunciada, assim conforme foi anunciada o profeta Zacarias, então que se torne isso uma experiência viva, transformadora em pessoas, ecoando então o evangelho de Yeshua, conforme propagado ali em João 3,16. Falei para você que ia ser rapidinho. Professor Rocha, o evangelismo aplicado reflete a bondade de Deus? Oh, se não, a bondade de Deus ela é extravagante. E o evangelismo é um dos canais que chega, então a bondade de Deus chega e toma logo aquele local. As sementes da justiça é lançada e a bondade do Eterno, então, nos chama para agir com compaixão e ações que promovem, então, a restauração e a transformação espiritual, fazendo da fé uma realidade palpável para todos. Seja você também o evangelista digital, pegue agora esse conteúdo e leve, desenvolva isso na sua igreja.